5 aspectos básicos do processo de recuperação judicial. Eu sou Marcelo Andreatta, advogado, professor universitário, licenciado e criador desse canal que pretende dividir com você conteúdos importantes de direito empresarial, especialmente de recuperação judicial. Meu caro colega, hoje eu pretendo abordar questões básicas de recuperação judicial. Então, assim, se você já é iniciado, se você já trabalha com recuperações judiciais, se você é um expert da área, talvez esse vídeo não tenha grandes contribuições para a sua vida. Agora, se você é um advogado que pretende ingressar nessa seara, nesse nicho de mercado, aí, meu querido colega, me acompanhe que eu posso lhe ajudar muito, indicando alguns caminhos importantes, alguns pontos cegos que eventualmente você ainda não vislumbra por ser um neófito em recuperações judiciais, tá bem? Então, assim, 5 aspectos fundamentais, 5 aspectos básicos no sentido de base, de alicerce, no sentido de fundamentos, perfeito? É nesse sentido que você deve compreender este vídeo e eu convido você a ficar atento a cada um destes 5 aspectos. O primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de você, olha só. A recuperação judicial é um instituto que veio a substituir a antiga concordata. Se você é mais antigo, você ouviu falar da antiga concordata prevista no Decreto-Lei 7661 de 1945 e eu quero aqui, como primeiro aspecto básico, indicar para você a mudança de concepção da antiga concordata para a recuperação judicial. A antiga concordata consistia em um favor legal. Consistia em uma decisão do juízo, especializado ou não, que se favorecia o agente econômico e que suspendia os compromissos, de acordo com a decisão do juízo. Tanto que é por isso que se chamava concordata igual a favor legal. Era o poder judiciário tendo uma ingerência definitiva de vida ou de morte no agente econômico, no caso da empresa. Esta era a antiga concordata. A recuperação judicial, ao contrário, ela trilha o caminho do mercado. Quem decide, em última análise, sobre a vida ou a morte do agente econômico não é o Poder Judiciário, mas os credores reunidos especificamente para apreciar o plano de recuperação judicial. Então, o primeiro aspecto importante que eu queria sublinhar para você, aspecto básico de recuperação judicial, é que a definição sobre a sobrevivência da empresa não é mais do Poder Judiciário, como era na antiga concordata, passou para a mão dos credores que deliberam em assembleia criada especificamente para isso, deliberam sobre o plano de recuperação judicial, sobre sua aprovação ou rejeição. Em caso de rejeição, é caso de falência de decreto falimentar. Então, esta é a primeira questão importante. Por esta primeira questão, nós chegamos a uma conclusão que me parece óbvia, que ao mesmo tempo boa parte dos próprios colegas desconhecem. Muitas das críticas que é feita à recuperação judicial é feita afirmando que a recuperanda pretende fraudar os credores através do instituto recuperatório. Ora, basta saber do primeiro aspecto que eu aqui apontei para saber que isso é um absurdo. Isso não tem qualquer sentido lógico. Por quê? Porque quem decide sobre a sobrevivência, sobre a recuperação judicial, sobre o deferimento da recuperação judicial não é o Poder Judiciário. São os credores que se reúnem especificamente para este fim. Então, como pensar que o Instituto de Recuperação Judicial propicia fraude se quem decide o seu deferimento é o conjunto de credores? Os credores têm em mãos
a vida da empresa. Isso como um elemento essencial de aprovação da recuperação judicial. Perfeito? Então não faz qualquer sentido ligar a recuperação judicial a eventual fraude a credores, porque exatamente a recuperação judicial significa a aprovação dos credores em assembleia organizada para este fim. E esse é o primeiro aspecto fundamental. Na antiga concordata, sim, poderia se fazer essa crítica. Quem sabe essa crítica, na realidade, seja um pouco reflexo, um pouco rescaldo da experiência da antiga concordata. Fato é que recuperação judicial tem no seu centro de deliberação a reunião de credores, por isso que se diz que recuperação judicial implica em um concurso forçado de credores. E esse é o primeiro aspecto que eu queria chamar a atenção de você. O segundo aspecto é que o objetivo da recuperação judicial, qual é o objetivo desse instituto? O objetivo é a preservação da empresa. O objetivo do Instituto de Recuperação Judicial é a preservação do agente econômico viável. Vê bem, sublinha aí. O objetivo da recuperação judicial não é a preservação de qualquer agente econômico, não é a preservação de qualquer empresa, por exemplo, uma empresa anacrônica, por exemplo, uma empresa que não responda às demandas do mercado. Nós estamos diante de um objetivo claro, preservação da empresa viável. E aí nós temos que parar um minutinho e pensar o que significa empresa viável. Empresa viável é a empresa que possui um mercado, possui uma expertise, mas passa por uma severa crise. E a crise tem uma multifacetada gama de explicação, de fatores, você sabe disso. Mas trata-se de empresa viável. Eu vou dar um exemplo recente. Nós estamos em meio a uma pandemia, a pandemia do Covid-19, em que boa parte dos agentes econômicos estão impelidos a não operar. O mercado foi esfriado, por assim dizer, artificialmente porque foi em razão de uma crise na área de saúde. E esse desaquecimento do mercado implica em crise para o agente econômico. Mas o agente econômico é um agente viável. Vejam, por exemplo, as microempresas e empresas de pequeno porte, Brasil afora. Vejam os restaurantes, os bares de São Paulo que estão sem poder operar. Você vai concordar comigo que não estamos diante de empresas inviáveis. Ao contrário, estamos diante de empresas cuja viabilidade é atestada pelo mercado, mas que, em razão de uma grave crise, não podem operar e houve, em razão disso, um descompasso entre a sua vida produtiva e seus compromissos financeiros. Por isso, a recuperação judicial foi criada, para socorrer a empresa em crise, mas a empresa viável. Por isso a finalidade social, a finalidade do ponto de vista econômico, a finalidade tributária, a finalidade pública da recuperação judicial. Porque, em última análise, ela preserva os empregos, ela preserva os tributos, o recolhimento de tributos e, vê bem, no limite, a recuperação judicial preserva o interesse do conjunto dos credores. Porque se, por um lado, um único credor pode prosseguir uma execução patrimonial se nós não estivermos em recuperação judicial, por outro lado, os demais credores, em eventual falência, nada haverão. Por isso, a recuperação judicial consegue criar de modo forçado, porque através de uma imposição judicial, criar um palco negocial para a recomposição dos compromissos. Perfeito? E aí nós vamos para a terceira questão importante, o terceiro aspecto que eu queria chamar a atenção, que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, aspecto importantíssimo que você deve, em meados de 2020,
saber e ter na sua manga e ter no seu bolso. Recuperação judicial até 2019 era reservada à sociedade empresária. Anote no seu caderno, meu caro colega, se você pretende ingressar nesse mercado, eu estou aqui te dando uma excelente notícia. Uma notícia alvissareira para o seu escritório, uma notícia alvissareira, quiçá, para a sua carreira. A recuperação judicial, o Instituto de Recuperação Judicial, até 2019, era adstrita à sociedade empresária. Com muita dificuldade, se ampliou este leque de agentes legitimados para o ingresso em RJ. E aí, a partir de 2019, nós temos dois importantes atores a figurar como legitimados. O primeiro deles é o produtor rural. Vê bem, a partir de uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, da turma em novembro de 2019, decisão publicada em fevereiro de 2020, restou de algum modo sedimentada a ideia de que produtor rural, pessoa física, pode se socorrer no regime recuperatório. Algo absolutamente inédito até esse período. E por que esse dado é importante? Nós estamos nos aspectos básicos. Esse dado é importante porque o Instituto de Recuperação Judicial, a partir desta decisão, decisão incerta no recurso especial número 180.032, visite lá, meu caro colega, você vai ver o que eu estou dizendo, e visite especialmente o voto do Luiz Felipe Salomão, ministro importantíssimo na seara de soerguimento de empresas, por ter uma substância teórica, uma substância prática, enfim, é uma referência hoje no Brasil, mas retomando aqui, é importante entender isso, porque a partir desta decisão nós conseguimos perceber a ampliação em progressão geométrica do mercado de recuperações judiciais. Você consegue perceber isso? Antes desta decisão, cidades pequenas talvez não tivessem a oportunidade de assistir grandes ou médias recuperações judiciais. Após essa decisão, qualquer uma das cidades brasileiras, por menor que seja, terá sim recuperações judiciais a atuar, tanto como advogado de recuperanda quanto como administrador judicial e, evidentemente, advogado de credores. Então, esse mercado está aí, esse mercado está aberto, esse mercado está por ser explorado. A segunda variável importante que ampliou substancialmente esse mercado é o deferimento da recuperação judicial da UBRA, aqui no Rio Grande do Sul, e da Universidade Cândido Mendes, lá no Rio de Janeiro. A Universidade Cândido Mendes é ainda mais relevante, visto que ela buscou o regime recuperatório ainda enquanto instituição de ensino superior associação, ou seja, instituição civil, instituição agente não empresarial. Ela requereu o benefício da recuperação judicial sem fazer a transformação societária, algo que a UBRA fez o ano passado. O ano passado a UBRA mudou de associação para sociedade anônima e 4 meses após requereu o ingresso no regime recuperatório. A Universidade Cândido Mendes sequer fez isso. Requereu a recuperação judicial enquanto uma associação civil e teve deferido o seu pedido. Digo mais, meu caro colega, teve deferido seu pedido com 2 pareceres emblemáticos e interessantíssimos de 2 doutrinadores de proa no direito empresarial brasileiro. Primeiro, Sérgio Campinho, segundo, o Manuel Justino Bezerra Filho. Então, ambos teóricos de proa que atestaram a legitimidade da Universidade Cândido Mendes em ingressar em recuperação judicial. Ou seja, nós estamos aqui no terceiro aspecto
fundamental sobre recuperação judicial, e eu estou explicando para você que esse mercado se abriu de modo exponencial desde meados de 2019, ou seja, tudo muito recente. Nós seguimos com poucos advogados militantes dessa área, os advogados que têm uma caminhada nessa área estão muito bem, obrigado, atuando seja como administrador judicial, seja como advogado de recuperanda, porque, enfim, poucos colegas dedicam as suas energias para este processo. Então, terceiro aspecto fundamental é da ampliação desse mercado a partir de 2019. E os últimos dois aspectos que eu quero aqui traçar com você, pensando em aspectos básicos, aspectos elementares que você deve ter em vista, os últimos dois aspectos dizem respeito às duas fases do processo de recuperação judicial. A primeira fase do processo de recuperação judicial é a fase do deferimento do processamento da recuperação judicial. Meu caro colega, você está decidido a entender esse processo, então eu peço que você recue, pegue uma água, pegue um café, descanse e me ouça. Existem duas fases importantes do processo de recuperação judicial. A primeira é a fase postulatória. Você pode escrever fase postulatória, você pode chamar do que você quiser. Na verdade, é a primeira fase, é o primeiro momento, quando a empresa ou agora o agente econômico, como você entendeu, requer ao juízo os benefícios do Instituto da Recuperação Judicial. Qual seja o stay period, a nomeação de um administrador judicial e todas as consequências da recuperação judicial. Então, a primeira fase é a fase de suspensão de todos os compromissos, todas as execuções contra a recuperanda são suspensas, e são suspensas por uma razão muito lógica, muito tranquila. É por causa dessa suspensão que a recuperanda consegue construir um palco negocial junto aos credores. É a suspensão deferida. Olha só, no parágrafo 4º do artigo 6º da Lei 11.101, é essa suspensão que vai favorecer a recuperanda a chamar à mesa o conjunto de credores. E este é o primeiro momento, quando a empresa tem a suspensão de todas as execuções. Na letra da lei está ações e execuções, mas nós sabemos que são as execuções, e essa suspensão favorece a construção de um plano de recuperação judicial. E esse plano de recuperação judicial será levado à apreciação dos credores. Você já sabe, se não sabe, eu estou aqui lhe dizendo, a construção desse plano de recuperação judicial é o corolário, é o centro do processo de recuperação judicial, porque é através dele que você alcançará uma espécie de denominador comum junto aos credores para aprovar o plano de recuperação judicial e ter a concessão da recuperação judicial. Esta é a segunda fase do processo de recuperação judicial. A primeira fase, nós estamos no quarto aspecto importante, a primeira fase é o deferimento do processamento da recuperação judicial, a fase postulatória, por assim dizer. E aí envolve tudo o que eu acabei de mencionar. A segunda fase é a fase relativa à concessão da recuperação judicial. Quando o Poder Judiciário, o juízo recuperacional, tem a ata da Assembleia de Credores e a deliberação majoritária dos credores atesta para a aprovação do plano de recuperação judicial. Esta aprovação do plano de recuperação judicial é homologada pelo juízo, e esta homologação da aprovação do plano de recuperação judicial cria os efeitos da novação, a novação muito particular, porque envolve uma série de detalhes que não vale aqui chamar atenção, mas os efeitos da novação construída a partir da aprovação do plano. Perfeito? E aí nós estamos diante da segunda fase, a fase de concessão da recuperação
judicial. Estes são os elementos primeiros, fundamentais sobre recuperação judicial. Meu caro colega, há muito mais e nós estamos sempre dividindo esse muito mais com você. Espero que você tenha gostado desses 5 aspectos. Eu tenho produzido muito conteúdo e muito conteúdo com carinho para você, meu caro advogado, que pretende ingressar nessa seara, que já está trabalhando nessa seara e que busca maiores informações, que busca aprendizagem qualificada, conteúdo qualificado, atualizado sobre instituto tão relevante para a economia e para o direito. Então, se você gostou, eu peço que você se inscreva nesse canal do YouTube. Esse canal eu tenho tratado com muito carinho, com muito conteúdo novo por aqui mesmo, então se inscreva, depois aperte no sininho para ser informado das atualizações deste canal. Além disso, eu convido você a me acompanhar no Face e no Instagram e convido também a entrar no meu canal do Telegram, em que eu divido diariamente questões práticas do campo de batalha. Então vejam aqui por baixo, no texto vai estar o link do Telegram. Convido você também a participar desse canal. Tá bom, meu caro? Estamos juntos e grande abraço.